gravação. Bom, tanto faz. A única coisa que eu fiquei chateado da última vez que eu fui é que a pirâmide estava quebrada. A pirâmide estava quebrada. A pirâmide estava quebrada e ela estava no brinquedo preferido. A Merkaba, né? Né? De novo, tá funcionando. Ou pior, ou aquela... Já tá rolando. A gente foi e o forno de dragão, acho que aconteceu alguma coisa. E nas vezes que eu fui, tinha 2 cachorros. Tinha 2 cachorros. Como é que é o nome dos cachorros mesmo? É, Pururuca. Qual é o nome do outro? Não lembro. Pururuca e sei lá qual. Amora, Amora. Ah, tinha o girafa. O girafa. E também a girafa gostava muito de mim, só que eu Eles não frequentam lá esse lugar que chama Jardim pulava em cima de mim. Eu ficava tipo, socorro, socorro. E o Gui deu um mata-leão nele. Foi muito engraçado. Ou melhor, mata-cachorro. E o que mais? E ele parecia uma girafa mesmo, ele só não era pintado. É, aqueles cachorros que babam muito, né? Aí a Guiné ficou morrendo de medo, de tipo, o cachorro cair em cima dela. É. E teve uma vez que eu fiquei com medo e ele estava em casa. Tchau! E daí sabe o que aconteceu? Quando eu voltei pra casa, depois de pingar todo, eu roubei alguns marshmallows. Você o quê? Eu peguei alguns marshmallows. Marshmallows. E eu fiquei muito chateada do Tata. E isso, velho, agora... E tá aqui a Helena também, que é outra convidada. A parte do relato já foi. Pronto, agora começou. Leslie, corta o microfone agora. Podem ir falando, eu vou fechar aqui o microfone. Fecha. A Helena tá aqui também, que é outra convidada. Bem-vinda, Helena. Boa tarde, oi Leslie, saudade, Gui, saudade, bom ver vocês. Que bom que vocês vieram. Muito bom mesmo. São 3h05, eu vou começar daqui a pouco. Mas Carol Paixão não entrou, hein? O que será que está acontecendo com ela? Manda ver aí, Gui. Puxa aí a conversa. Vou deixar no sem som aqui. Eu acho que ela deve estar sem sinal, Gui. É possível. Porque ela não está nem recebendo as mensagens. Então, gente, eu vou começar com quem está aqui. A gente sempre dá 5 minutos de tolerância. Nosso pedido aqui, os microfones fiquem fechados, por enquanto. E que quem tiver alguma coisa, se ecoar alguma coisa da minha fala, ou depois da fala das outras pessoas, a gente pode colocar no chat, né? Que esse registro no chat depois a gente usa para inclusive alimentar o nosso Instagram e para as pessoas terem acesso. O vídeo está sendo gravado e depois a Ana Carol ela disponibiliza nessa sequência todas que tem no YouTube do Ser Criança Natural. Isso, só uma observação importante. Quando vocês quiserem saber onde está a playlist, é só olhar na descrição do vídeo do grupo no WhatsApp, tem o link lá. Beleza. Então, acho que eu vou começar. Você consegue me facilitar, me permitir que eu compartilhe a tela aqui? Aqui está dizendo que está permitido, Gui. Está permitido? Então, eu vou tentar. Vamos ver se ele vai... Aqui. Compartilhar a tela. Pronto. Todo mundo está vendo? Tá dando para ver? Sim. Ah, deram um ok para mim. Ótimo. Sim. Então, vou apresentar para vocês o nosso quintal. É o Jardim das Brincadeiras. Ele é um quintal um pouco diferente desses quintais que a gente vem acompanhando nessas nossas séries de conversas de quintal. Porque ele é um quintal que ele não é regular. Ele não é um quintal que recebe criança todo dia. Ele é um quintal que acontece por eventos. A gente marca eventos e recebe famílias. Só famílias, por enquanto. A gente até pensou em receber escola em algum momento, mas a gente desistiu e optou por priorizar
o recebimento dessas famílias no Jardim das Brincadeiras. Ele é um espaço natural que fica num vale, aqui em Santa Catarina, no município de Paulo Lopes. Então, imaginem um vale relativamente fechado, florestado, com alguns eucaliptos no topo também, mas com bastante mata atlântica. E esse vale, ele é um espaço preparado para receber essas famílias, com uma série de intervenções que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Essa aqui que vocês estão vendo, essa imagem, ela é a última plaquinha que a gente montou com os restos de madeira que a gente tinha. A gente fez essa plaquinha de recebimento das pessoas, porque as pessoas chegavam na estrada e passavam pelo Jardim das Brincadeiras e não encontravam. Elas não, como não tem nada, nenhuma referência, ele é quase mimetizado e escondido na floresta. Então, as pessoas não encontravam. E esse espaço, a história dele, ele surge lá de trás de uma pesquisa que começou num quintal de uma outra casa que eu morava, e foi exatamente... aqui uma imagem geral dele, para vocês terem uma ideia. Do começo, essa imagem é logo que ele ficou pronto, então vocês veem que é um quintal sem teto, né? Ele não tem teto, é um espaço totalmente ao ar livre, que não tem atualmente não tem teto mesmo. Ele chegou a ter um tetinho, mas hoje ele não tem teto nenhum, então as pessoas ficam expostas mesmo às intempéries, à chuva, à neve, ao frio, ao vento, à umidade. Então, como eu dizia, ele começou com essa planta, que é a capuchinha ou a chaguinha, que no quintal da minha casa, aqui em Floripa, quando eu nem estava no sítio ainda, um dia eu vi umas gotículas, tinha chovido e eu vi umas gotículas em cima dessa folha. E aí eu peguei e toquei nessa folha e as gotas, elas se juntaram. Quem é mais velho, assim como eu, e usou aquele termômetro de mercúrio, e quando quebrava, as nossas mães deixavam a gente brincar com aquele mercúrio, né? E aquele mercúrio era uma grande brincadeira, que as bolinhas se separavam, se juntavam, e você ia tocando naquilo. E eu tive exatamente aquela experiência minha da infância, do mercúrio, com a água nessa folha da capuchinha. Então, eu tocava numa folha e as gotinhas saíam para as outras folhas e batiam em outras gotas, e iam para outras folhas. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é uma brincadeira incrível, que maravilhosa, não estou acreditando. E isso engendrou uma pesquisa de plantas de brincar. Naquela época eu trabalhava com escolas públicas, eu fazia formação de professores em ecopedagogia. E aquilo, eu comecei a pesquisar então plantas que possibilitavam brincadeiras. E fui coletando vários brinquedos feitos com planta, e daí surgiu um livro chamado Jardim das Brincadeiras, que está disponível para PDF, quem não viu, veja, que acho que vale a pena. É um livro que traz uma série de possibilidades de brincadeira com espécies de plantas. E aí, quando surgiu esse livro, eu fui me aproximando desses espaços vivos onde as crianças podiam brincar e comecei a perceber como as crianças brincavam não só na natureza, mas com a natureza. Essa relação com a vida, com os insetos, com as plantas, com as árvores, com a água, com o fogo. E fui me interessando cada vez mais e observando cada vez mais de perto essa relação. Então, eu me mudei para o sítio, que era um projeto meu antigo, para o sítio em Paulo Lopes, que fica a 1 hora de Floripa para o sul. Eu me mudei para esse sítio, passei vários anos lá, até que um dia chegaram novos vizinhos, chegou uma arquiteta, uma bioarquiteta e um escalador, e eu já tinha um outro vizinho, que era um outro agrofloresteiro. E um dia eu provoquei esses vizinhos, né? Eu estava visitando quintais no Brasil todo, espaços onde as crianças podiam brincar livremente na natureza. Eu ficava transitando por esses espaços
Até que um dia eu provoquei os vizinhos, falei, e se a gente fizesse um espaço aqui, preparasse um espaço para as crianças brincarem? E eles toparam. Eu acreditava, vamos. Eu falei, ótimo, vamos. E o espaço do Jardim das Brincadeiras fica na terra de um outro vizinho, do Alê, que eu convidei para participar também. E ele também topou. Eu falei, Alê, a gente pode fazer na tua terra o Jardim das Brincadeiras? Ele falou, não, pode, claro. Eu acho que nessa época o Alê, inclusive, tinha acabado de ter uma filha. Eu falei, pô, Alê, você acabou de ter uma filha, né? Vamos fazer um espaço lá. E aí na verdade, fiz um plano de negócio também. Eu comecei a pensar, falei, como que esse espaço poderia se sustentar, né? O investimento que a gente vai fazer de trabalho e de recurso nesse espaço, como que ele poderia se sustentar ao longo do tempo? E o resultado que eu tive é que não era viável, né? Não tinha viabilidade comercial o projeto. O plano de negócio não deu certo. Eu falei, não tem, porque ele estava muito longe, na verdade ele não era um lugar acessível, né? Eu pensei, mesmo se eu recebesse escolas de Floripa, escolas de Garopaba, ele não funcionaria, assim, eu não conseguiria fechar as contas. E aí eu acho que eu consegui pensar um pouco fora da caixa e falei, não, vamos fazer uma ação social. Esse espaço ele tem uma utilidade não financeira, não para ganhar dinheiro, mas ele é uma ação social. E, ao mesmo tempo, ele vai servir de laboratório, onde a gente vai poder experimentar, criar estruturas, criar espaços, brincar com essa coisa do paisagismo que me interessava, o paisagismo lúdico, né, que é algo que me interessava muito na época. E além disso, ele poderia ser também um espaço inspirador para outros quintais, para outras instituições que pudessem, ou se inspirassem, ou quisessem algo similar, e aí a gente poderia fazer. E realmente foi o que aconteceu ao longo do tempo. A gente inspirou, eu acho, bastante gente, acabou construindo outros espaços vivos para as crianças brincarem livremente em outros lugares do Brasil. Eles toparam esse desafio e a gente fez um primeiro evento a gente começou a montar o espaço em 2016, passou um ano montando o espaço, e em 2017 a gente fez uma inauguração, chamou todo mundo. Foi uma grande festa, na verdade, para ver aquela criançada, né? Depois de um ano você preparando o espaço, foi uma preparação longa. Depois de um ano a gente fez o primeiro evento aberto para o Jardim das Brincadeiras. Então, do fim de 2016 até hoje, a gente fez, acho que 15 eventos, alguns temáticos e outros não. A gente tinha um ritmo de fazer um evento a cada 2 meses e chamar as pessoas para o Jardim das Brincadeiras. Não era um lugar pago, mas a gente fez uma caixinha de contribuição voluntária. Então, cada família que quisesse contribuir com o quintal, contribuía na caixinha. Aqui, então, tem uma imagem do Tatá já na inauguração. A gente construiu um balanço, e como lá tem muitas árvores, a gente construiu um balanço amarrado nas árvores, que vai muito longe, né? E a gente viu a experiência do que é um balanço nas árvores e um balanço daqueles parquinhos convencionais, que só tem um limite. Esse balanço, ele joga a criança lá longe, né? E o evento foi delicioso, e ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando o jardim, experimentando coisas. Eu queria comentar com vocês um pouco da nossa metodologia. Essa equipe básica, que foi eu, o Igor, a Lu, o Henrique e a Marina, a equipe que construiu o jardim, a gente criou um jeito de fazer. E, basicamente, esse jeito ele tem algumas premissas, que são as seguintes. A primeira é que a gente aproveita os recursos disponíveis nos sítios dos vizinhos. Então, a maioria dos materiais que estão ali disponíveis para as crianças são materiais que a gente colhe na floresta. Então, a gente tem vários bambuzais que a gente usa. A poda das nossas agroflorestas, a gente corta as madeiras e leva para o jardim. A gente captou a água, né, do uma nascente para ter água sempre presente ali também. A gente usa o barro das nossas construções, os tijolos das nossas construções, a gente aproveita tudo no jardim. Então, realmente, pouquíssimo material a gente teve que comprar.
Basicamente, o que a gente comprava para o jardim foi corda e sopra, uma lona, mas pouquíssima coisa a gente comprou. A gente só usa material que a gente estava disponível. Então, desse ponto de vista, o custo de implantação do jardim foi a nossa mão de obra, foi o quanto cada um dedicou. E nós viramos sócios, cada um, todos os que empreenderam o jardim viraram sócios, cada um com o seu trabalho, com o mesmo valor e com o que tinha investido de dinheiro. Outra premissa que a gente teve é que a gente coopera na execução. Um sempre ajuda o outro e a gente tem ideias juntos. A gente tentou criar uma estrutura horizontal, onde a gente decide a data do evento junto, o tema do evento, se é o caso, junto, o nosso próximo passo junto. Então, a gente tenta criar tudo da maneira mais horizontal possível, valorizando os conhecimentos de cada um. Então, o Igor, por exemplo, que ele é um escalador, um geólogo, escalador, ele é o cara das alturas, é o cara que amarra as cordas lá em cima, que testa a segurança, que monta a tirolesa, é o cara que faz essas coisas do ar, né? O Henrique, que é o agrofloresteiro, ele implanta a agrofloresta, planta as árvores frutíferas. Eu pesquiso os brinquedos e trabalho um pouco com essa pedagogia que a gente desenvolveu. A Lu, que é uma bioarquiteta, ela faz as estruturas arquitetônicas e também trabalha no paisagismo. Então, cada um contribui com o seu conhecimento. A gente sempre refaz, o tempo todo a gente está refazendo as estruturas e os brinquedos do jardim, porque eles são orgânicos, eles se deterioram. O bambu, rapidamente, ele acaba, mas a gente troca e a gente vai mudando. Então, ele nunca está igual. Quando a pessoa volta, quando a família volta no evento seguinte, ela encontra um espaço alterado, com outras coisas, sempre. Então, ele está o tempo todo em mutação. A própria estrutura orgânica do jardim, do quintal, ela faz com que a gente precise o tempo todo estar incidindo, criando novas coisas, novas estruturas. E a gente vai no fluxo, ninguém cobra nada de ninguém. Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. A gente conversa e a pessoa, o que ela quer fazer, ela faz. A gente construiu esse espaço numa harmonia muito grande. Foi muito no fluxo mesmo, de cada um, da possibilidade de cada um, do desejo de cada um, do conhecimento de cada um. Então, esse foi o jeito que a gente montou o espaço. O que acontece lá nesse espaço, né? Como é que a gente vê acontecer lá? Primeiro, a gente prepara esse espaço, cada encontro de um jeito. Às vezes a gente espalha flores, às vezes a gente coloca ervas, a gente cria caldeirões, espalha flores na água, a gente cria novas instalações. Os adultos, além de preparar o espaço, eles observam as crianças, né, a nossa equipe. A gente mantém um campo de confiança, que a gente chama um campo de confiança, que é você manter a confiança de que tudo vai se harmonizar, né? Então você mantém segura esse campo energético, né? Que é muito importante porque chegam pais no Jardim das Brincadeiras que moram em apartamento, que têm filhos em escolas daquelas pasteurizadas, sabe? Só com materiais de plástico. Então é importante manter esse campo, porque existe muito medo, às vezes, de algumas famílias. Então, é importante que haja uma presença mesmo nossa, né? A gente desafia pais também, que muitas vezes falam, não sei brincar, ou pais que estão com medo, e a gente brinca com as crianças quando a gente sente que é necessário, né? A gente está muito atento a tudo que surge, as necessidades que surgem ao longo do percurso. Eu peguei algo que me veio desde o começo, que foi muito interessante, que eu faço quase sempre, que eu preparo comida. Eu adoro cozinhar, e lá eu gosto de cortar fruta. Eu fico servindo fruta, é uma das coisas que eu faço. Enquanto eu tô lá, fico cortando uns pedaços de fruta e oferecendo para as crianças e para o adulto, e eu sinto que isso vai trazendo um clima também. Então a gente vê pais brincando com crianças lá, muito, né? Isso é muito claro. As crianças brincam entre si. E tem uma coisa importante que eu acho que acontece lá, que os pais aprendem uns com os outros. Então, uma família que olha a outra família
brincando, o jeito como as famílias lidam com seus filhos, como eles se relacionam, eu acho que isso promove um profundo aprendizado para cada família. Uma família aprende muito com a outra. E, além disso, existem algumas tecnologias que a gente apresenta também. Uma das tecnologias é o banheiro seco, por exemplo. Então, desde o começo, tinha uma oca, uma cabaninha feita de palha de gerivá, com um banheiro seco no meio, com uma porta assim que você entrava, uma privada de banheiro seco, com serragem para você dar descarga, e o próprio banheiro virou um brinquedo. Então, as crianças amavam entrar no banheiro, assim, brincar, jogar um pouco de serragem na privada e ir embora, né? E o banheiro seguinte, depois já não era mais uma cabana, mas era um banheiro que você entrava dentro do mato. Tinha uma trilha dizendo banheiro livre e ocupado, você virava uma placa. Atualmente é assim, você tem uma placa, você vira ocupado, pega uma trilha e tem uma privada de banheiro seco, né, com um recipiente embaixo, no meio da floresta, né, que a gente promove uma experiência rara, né? Fica o banheiro ali no meio. Então, todos os tipos de experiência acontecem. Aqui a gente está vendo a Agnes, por exemplo, fazendo uma poção mágica, dessas que a Ana Carol adora, né? Ela coletando material e criando sua poção. E aqui a gente está vendo alguns dos brinquedos que acontecem, do tipo de material que a gente usa, né? Vocês estão vendo que aqui são materiais bem rústicos mesmo, né? Até mal acabados, né? Com bambu, com uma semente que está rolando aqui, um carrinho de mão que de repente vira um meio de transporte. Isso aqui é um mundo miniatura que as crianças criaram também, acho que foi até a Carol que fez também, Carol Paixão, um mundo miniatura com balancinho de miniatura que imita o balanço grande, inclusive. Aqui um túnel de cipós, que as crianças passaram, que virou uma sala de reunião, uma tirolesa. Aqui é um aspecto que eu acho interessante também, que é o relaxamento que a gente vê das pessoas, né? Como a gente percebe que ali, naquela natureza profunda, existe um convite a relaxar, né? A gente espalha redes pelo espaço também, e tem gente que precisa daquilo, só ficar, às vezes, com o filho no colo, na rede, no meio da floresta, embalando. Tem um detalhe que eu queria contar, que eu acho importante do Jardim das Brincadeiras, é que ele tem esse espaço, vou voltar às fotos, tá? Ele tem esse espaço, esse espaço que é o espaço ensolarado. E aqui, onde vocês estão vendo esse menino, tem uma trilha que entra na floresta, que ali é que eu considero que o verdadeiro Jardim das Brincadeiras começa quando você entra na floresta. Então, aqui é quase como se fosse um preâmbulo, né? Onde tem brinquedos que você ou materiais, né? Vocês estão vendo ali tripés e tocos espalhados, banquinhos, mobiliário para criança, feito bem rústico também. Mas quando você entra na floresta, aí realmente começa o Jardim das Brincadeiras. E a gente não conta isso, mas as pessoas descobrem. Então, quando elas entram nessa trilha, elas caem num riacho. E esse é um riacho com pedras, né? E com água correndo, e aí floresta, tem mais trilhas, e aí depois chega num paredão com uma corda. Às vezes tem algumas pequenas instalações colocadas nesse espaço para estimular esse senso de aventura das crianças e a exploração livre. Então, você vê crianças, às vezes, se perdendo, indo sozinhas ou em grupo pelas pedras ou com os pais. E ali naquele espaço acontecem muitas coisas, e a gente observa acontecer. Então, por exemplo, a Marina, minha companheira, ela conta uma história de que uma criança dessas, com muito pouca destreza física, começa a andar naquelas pedras e no rio, e ela não sabe, o pé dela é inábil para andar, né? É medroso, ele pisa com medo, e a gente consegue observar, ela observou em meia hora de uma criança andando naquela areia do rio, com contato com a água, com a pedra, com o musgo, como em meia hora se produz uma transformação significativa naquele corpo daquela criança.
Esse tipo de experiência a gente observa muito, assim, né? E os adultos vão se trabalhando. Então, uma outra experiência que eu tive, por exemplo, que me marcou no Jardim das Brincadeiras, foi com a Agnes, a filha da Leslie, que está aqui presente. Uma vez a Agnes está lá no Rio, no verdadeiro Jardim das Brincadeiras, em cima de uma pedra, e ela está com uma canoinha, que era uma semente do cerrado, numa mão, e uma coxa de frango na outra mão. E em cima de uma pedra ultra inclinada, cheia de musgo, pronta para escorregar. E eu falei, e a mãe junto, e a menina e a Agnes ali. Eu falei, gente, como é que vai ser isso? A Leslie chegou para mim e falou, Gui, se você está com medo, vai embora. Eu falei, eu vou embora. E fui embora, fui entrar em contato comigo para, né, integrar meu medo e voltar, inclusive, para o espaço já em outro estado, né? Então a gente aprende, os adultos aprendem a como lidar com medo, com essas emoções, a crianças. Outra experiência que eu tive que foi muito interessante no Jardim das Brincadeiras foi na estreia do Jardim das Brincadeiras, que a Lu, que é uma das educadoras, uma das adultas da nossa equipe, ela pegou um pandeiro e começou a tocar esse pandeiro. Vou voltar aqui as fotos, tá, gente? Aqui, voltando ainda do relaxamento. Ela começou a tocar esse pandeiro e aí 2 meninos viram o pandeiro. Imediatamente eles foram no carro deles e pegaram uma sanfona e um violãozinho e trouxeram essa sanfona e o violãozinho deles para uma roda. E se juntou todo mundo, umas 30 pessoas em volta desses 2 meninos, e eles deram um show. E eles nem sabiam tocar, mas eles tinham tanta vontade de se apresentar em público, e eles ficaram lá horas brincando de tocar, e os adultos ali absolutamente fascinados com aquele espetáculo. Aqui a gente tem um laguinho, que é esse que o Tatá pulou, quem estava desde o começo dessa conversa. A gente tem um lago. Nesse dia a gente estava preparando uma jangada. No lago também tem uma ponte hoje, tem peixe. E a gente tem uma fontezinha que a gente prepara para as crianças brincarem com os elementos. Então aqui dá para ver também o tipo de elemento que a gente usa. Tem um tacho de cobre aqui com flores e água. E essa criação aqui é desse menino, do Nicolas. Ele estava ali entretido com isso. A gente fez um fogãozinho a lenha, miniatura, do tamanho de criança, e na boca desse fogão a lenha tem uma cabeça de dragão, essa cabeça esculpida, que sai fumaça pela boca do dragão. Aí um dia o Henrique teve uma ideia brilhante, que foi enfiar um bambu dentro da chaminé e saiu fogo mesmo pela boca do dragão, muito fogo. Depois de um tempo, ainda acho que choveu, explodiu, agora quebrou. Foi uma experiência, mas foi incrível sair fogo da boca do dragão. Eu falei, nossa, então essas coisas acontecem, né? São pequenas epifanias que acontecem ali naquele espaço. A gente sempre tem fogo, a gente sempre tem água, a gente sempre tem ar, como vocês podem ver nesse balanço. Essa aqui é uma Merkaba que estava no chão e a gente pendurou e virou um balanço que cabe em muitas crianças e adultos. E às vezes a gente tem pais que vão junto com as crianças nesse balanço. Quem viu o vídeo também, acho que observou o balanço em ação. E a gente tem terra, né? A gente sempre deixa barro e materiais disponíveis para as crianças criarem esculturas, mexerem, pisarem, né? Essa experiência bem livre com esses materiais. Então, pode-se ver muito poucos elementos, digamos assim, conhecidos, né? Essa aqui é uma outra experiência que a gente fez, a gente deixa algumas frutas, como uma jaca, por exemplo, ali, né? A jaca fica ali na dela, e as crianças se aproximam e vão interagindo com esses ETs, né? A jaca parece uma fruta de outro planeta, né? Não parece da Terra, com esses espinhos que não machucam dela, né? Uma delícia. Depois a gente abre a jaca, né? E surgem esculturas também, né, nesse processo. Nesse dia tinha serragem, né? Aqui a gente está vendo a Clarinha, né? Olha, Helena, a Clarinha e o Takashi brincando com a serragem, que estava como um piso, mas que virou a brincadeira, era jogar a serragem na própria cabeça, né? Elas trouxeram isso. Outras estruturas de ar aqui, a gente colocou
um slackline. Isso aqui é uma nova, a gente sempre vai mudando também. Teve um dia que a gente fez com que as crianças construíssem, a gente deixou o bambu para as crianças construírem esses andaimes, essas estruturas. Elas foram lá em cima construindo, amarrando, a gente ajudava a amarrar. E elas que fizeram o brinquedo durante o dia do encontro, no Jardim das Brincadeiras, elas construíram um brinquedo delas também. Aqui a gente vê, por exemplo, esse brinquedo de ar junto com o fogo acontecendo, então, ao mesmo tempo, também acontecem muitas coisas ali no nosso quintal. Então, como eu disse, aqui já é o espaço da floresta, onde elas têm esse encontro mais profundo, menos preparado, com a vida, né? Que é o nosso fim, né? Os pés no musgo, o olhar para a água, observar o fluxo. Aqui o grupo subindo e escalando um paredão molhado, né? Então os desafios às vezes são bastante grandes e existe um clima de cooperação entre as pessoas. E um dia também a gente instalou essa rodinha d'água, que é uma gracinha com as crianças, a gente montou, achou um lugar e fez a rodinha funcionar. E aqui, por fim, tem essa cena que eu disse que esse é o menininho da sanfona que fez o show para o pessoal. Você vê Santa Catarina, né, gente? Todo mundo bem branco, quase todo mundo bem branco, bem fenótipo daqui mesmo. Então, agora a gente está parado e a gente está pensando como estratégia abrir para uma família de cada vez. É isso que a gente está pensando, para que as famílias possam, principalmente as que estão em apartamento, estão precisando de natureza, possam ir no jardim e ocupar uma família só por vez. A gente vai começar isso agora a partir de agosto, provavelmente, fazendo todo fim de semana, abrindo para as famílias. Então, eu acho que, deixa eu ver, 37, acho que eu vou ficar por aqui na minha apresentação. Eu queria, então, abrir para o comentário da Leslie e da Helena, que são frequentadoras do Jardim das Brincadeiras, para elas trazerem um pouco do ponto de vista das famílias que vão e frequentam no nosso jardim, no nosso quintal. Valeu, gente. É um prazer estar com vocês. É uma emoção apresentar o Jardim das Brincadeiras aqui, depois de ouvir tantos relatos lindos que a cada semana um mais bonito do que o outro. Pronto, abri. Pode Legal. falar. Agora, eu queria falar que eu fiz essa mandala enquanto vocês estavam conversando, que representa o Jardim das Brincadeiras. Se vocês podem olhar aqui, deixa eu abrir ela aqui. Eu fiz uma arvorezinha. Tem que mostrar ali na câmera. Aqui na câmera, né? Eu fiz aqui uma arvorezinha, aqui. Aqui tem uma pedra. Aqui são as pernas de um bichinho. E esse daqui é um riozinho correndo. Daí deixa eu mostrar ela semi-aberta. Assim. E aberta completamente, tem que ser um pouco mais atrás. Essa aqui. E eu também queria falar do circuito das pedras 1 e 2 e do circuito dos cipós, que eu fiz com o Gui da última vez que a gente... Aparece mais aqui na câmera. que eu fiz com o Gui da última vez que a gente foi ficar lá, né, mãe? A gente dormiu lá por quanto tempo? 2 dias? Acho que sim. 2 dias. Daí eu inventei o circuito das palmeiras. Você só pode pisar nas folhas de palmeiras até chegar no rio. Foi bem legal. Então, agora eu vou deixar a Guini falar. Você não queria mostrar a cicatriz da jangada? Tô falando. Peraí. Eu lembro do dia da jangada e ela fez uma cicatriz em mim quando eu caí. A mãe me segurei atrás. Essa cicatriz... Deixa eu olhar essa câmera. Assim mais fácil. Essa cicatriz. Aqui, ó. Não tô mostrando, né? Abaixa, negócio ruim. Abaixa. Aqui, ó. Essa cicatriz aqui foi... sai pra lá, sai. Essa cicatriz aqui foi a jangada que fez quando eu despenquei da jangada.
Foi um dia que não foi muito Você queria legal. contar dos peixes também que você pescou? Eu pesquei uma vez. Ai, Peraí, deixa eu pegar a câmera, gente. volta aqui, sua câmera louca. Vai conversando enquanto isso. Bom, então, teve uma vez que eu pesquei 5 peixes seguidos. E a gente comeu eles. Acho que foi frito, não foi frito? Foi, né, mãe? Eu acho que sim. Você nem conseguiu pescar. Uma vez eu não pesquei, mas outra vez eu pesquei um monte de peixe seguido. Tava uma delícia. Não lembra mesmo. Espera sua vez de falar. Era isso que eu queria contar. É sua vez, vai. Pronto. Sai daqui, sai daqui, Vai lá. sai daqui. Pronto. O que você quer falar sobre o jardim? Você também sai, mamãe. Ah, é pra mim isso aí também. Tá bom. Vai lá. Fala aí. E eu. Mas aí você vai cair, não, vai cair o computador assim, filha. Senta A aqui. pancada vai despencar. Ah, ela tá pegando também a câmera. Pronto. Vai só até. Acho que cortou o áudio de vocês, hein? Tá bagunçado. Quer Vai lá. saber? É sua vez, mamãe. Tchau. Pronto, saiu correndo e não quis falar mais. Fala você um pouco, Leslie. Foi legal escutar as suas histórias todas, porque eu não lembrava já de muita coisa. Já são muitos anos, né? Quantos anos tem jardim já, Gui? Só sei que eu tô vendo as minhas crianças crescerem lá. 2017, a gente inaugurou. Olha só. E é gostoso, muito gostoso ver as crianças crescendo lá, porque cada dia que a gente vai é um desafio diferente, é uma curiosidade diferente, é uma invenção diferente, é uma interação diferente, né? São várias coisas que acontecem lá de forma muito, muito simples. E é esse simples que me encanta, né? Porque realmente não necessita de orientações, não necessita de direcionamentos, eles dão conta sozinho de aprender ali as experiências, né? Os aprendizados acontecem de forma muito natural e é impossível voltar de lá e de uma experiência dessa no meio da natureza sem grandes histórias, assim, né? Sorrisos e gargalhadas, e eles voltam sempre muito empoderados mesmo, né? Das possibilidades ali corporais, cognitivas, enfim. Muita coisa acontece. Assim, é rico demais da melhor forma possível, que é a forma simples e sem demandas dos adultos, né? Porque eu acho que a pior coisa que existe é um adulto estar demandando para a criança para que ela conheça a natureza, para que ela se envolva com a natureza. E é muito gostoso mesmo ver as famílias interagindo, né? Também deu para acompanhar várias famílias lá de apartamento. É legal pontuar isso, porque é um fator real que acontece, né? A não ser que a família seja já aventureira, normalmente ela tem ali uma demanda reprimida mesmo, né? De trepar em árvores, de subir alto e se molhar, enfim, né? Não tem aquela liberdade de um quintal. Então, durante esse tempo todo, eu fui acompanhando ali famílias que, de fato, você via que no primeiro dia, nos primeiros minutos, estava extremamente travada. E aí, aquela coisa de aprender como se fôssemos animais mesmo, né? Aquela coisa que está dentro da gente, aquele instinto de que, pô, então eu estou vendo ali o outro mexer com o coquinho, então eu vou mexer também. Né? Eu estou vendo o outro ali subir naquela pedra, então eu vou subir também. A criança faz isso muito bem, né? E para eles a gente não precisa falar nada. Agora, o gostoso é ver o adulto fazendo isso. Né? Eu acho muito mágico ver as crianças, mas eu acho de uma magia bela e talvez até superior ver quando o adulto consegue se permitir. E talvez as mágicas que mais aconteceram ali foram mesmo com os adultos.
né? Deles se permitirem deixar os seus filhos explorarem, se permitirem relaxar um pouco mais, né? Tipo, a sensação, eu acredito que dá para eles é que, apesar de ser no meio da floresta, no meio da natureza, ali é um lugar seguro. É um lugar seguro porque tem pessoas seguras ali, né? Tem pessoas conhecidas, né? Conhecer a outra pessoa e ver a outra pessoa ali junto traz a paz interna ali para aquele pai, para aquela mãe, que muitas vezes não deixaria em hipótese alguma os filhos fazerem coisas que se eles estivessem sozinhos, né? Ou se tivessem só, sei lá, com algum familiar e tudo mais. Mas não, eles se abrem ali, né? O Gui traz essa sensação de segurança para as pessoas que frequentam o jardim. Ele traz essa sensação de, olha, tá tudo bem, vai lá, tá tudo bem, né? Fica tranquilo e vai. E as outras famílias ali na interação, ali na troca, vão corroborando mesmo, né? Essa naturalidade de estar na natureza. Porque para muita gente, estar na natureza não é natural, né? E isso é muito louco, isso assim, é surreal até. Enfim, eu só tenho a agradecer o Gui, foram muitas experiências maravilhosas lá. A gente não abre mão do Jardim das Brincadeiras em hipótese alguma, né? Com quarentena, sem quarentena. Estamos lá sempre e eu acho que é isso. Depois eu vou colaborando, conversando mais um pouquinho também. E vem cá, maridos, vem falar um oi aqui. Ele acabou de descer, tá com os olhos desse tamanho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Fala um oi aqui e fala do jardim também. Oi, Valdomiro. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Que tipo de jardim é para você? O que você gosta lá de jardim? Gente, eu acabei de sair de uma reunião de trabalho. Deixa ele, Leslie, coitado. trabalho, eu tô com a cabeça no lugar. Ô, papai, mostrar uma foto de você na tiroleta comigo. Ah, é? Ô, Leslie, vou abrir para Helena, então, tá? Beleza. Helena, queria um relatinho teu, então. Conta um pouco como foi o processo para você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, o jardim, o quintal, é uma maravilha, né? A primeira vez que eu fui, a Clara não tinha nem 1 ano. Ela nem andava direito. Eu lembro que eu não sei se eu comentei com a Leslie ou com a Carol. Falei assim, será que ela vai aproveitar, né? Ela é tão pequena. E elas falaram, sempre, sempre. E como a Leslie disse, né, o adulto aproveita mais ainda, aproveita muito. E a interação ali que tem, eu até peguei aqui, ó, fica pendurado na nossa parede, um quadrinho que a gente fez lá. Essa coisa que o Gui falou de cada vez ter uma surpresa. Cada vez que a gente ia, estava diferente, tinha algo novo. Um dia eram essas tintas naturais, né? Que daí no final a Clara e o Takashi já estavam jogando serrache para todo lado, um na cabeça do outro. A experiência do dragão lá, nossa, sucesso. Eles adoravam ver o fogo saindo. Um dia estava chovendo e foi maravilhoso igual. No outro dia estava muito frio e foi uma experiência incrível. Ver as crianças subindo o rio e a gente, né, aquilo que o Gui falou, né, a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos, né, com relação a eles, com medo, com insegurança, é maravilhoso, é única. E uma vez a Tina falou para mim, né, a criança ela busca a verdade. E se a gente pensar, como a Leslie falou, que a natureza que é o natural, a natureza que é o mundo real, que as cidades, o apartamento, na época a gente morava em apartamento, quando a Clara, a primeira vez que a gente foi, e várias vezes que a gente foi. Hoje, graças a Deus, a gente mora numa casa, a gente mora perto da praia, perto de dunas, nascente. Então tá ótimo, mas na época o único contato assim, que a gente tinha era a Casa Curiosa e o jardim. Então a gente era muito, muito grato por existir, por vocês estarem fazendo esse trabalho, o jeito que o Gui leva a situação, o jeito que ele interage com as crianças. Eu aprendi muito, muito, muito observando o Gui, observando a Leslie, a Carol, a Tina, aprendi muito, muito.
E é isso aí, porque é esse que é o mundo real, né? E eu me sinto muito feliz de estar num lugar onde eu posso proporcionar isso para minha filha, assim, né? Não tem preço, realmente não tem preço, assim, é incrível. Acho que é Obrigado, isso. Helena. Muito legal. Aqui a Ellen pergunta quantas famílias recebem de uma vez. A gente é um espaço bem grande, contando a floresta e os espaços, né? A gente cabem, eu acho que umas 50 famílias, mais ou menos umas 100 pessoas bem, assim. Acho que o máximo que a gente teve foi no evento que a gente fez em parceria com a Lana, o Cria que Voa, né? Com parceria com a Leslie, com a Carol e com a Tina. A gente juntou 3 iniciativas e fez o encontro Criança e Natureza do Alana. O final desse encontro foi no Jardim das Brincadeiras, deviam ter umas 100 pessoas, acho que foi o máximo que a gente teve. Normalmente a gente recebe entre 40, 50, às vezes 30 ao longo, né? E elas chegam e saem na hora que querem. E uma coisa que eu queria conversar com vocês é isso. Eu acho que o depoimento da Helena e da Leslie são importantes, que elas falaram do brincado adulto. Então, a provocação é como que o quintal consegue incorporar pais e mães, avós, tios, a família, para brincar junto e criar um processo de aprendizagem lúdica também. Eu acho que isso é um processo que ainda está em alguns quintais talvez aconteça mais, em outros menos, né? Para que o quintal incorpore também a presença da família, não, talvez não em todos os momentos, como no Jardim das Brincadeiras, mas em alguns momentos que isso seja uma prática, porque às vezes os pais chegam falando, eu não sei brincar, não consigo brincar, não sei mais brincar, a pessoa se desligou do seu brincar, né? Ela não tem mais esse contato. Então, no Jardim das Brincadeiras, esse convite para o adulto também brincar, e eles realmente brincam. E aquilo que eu falei, um adulto aprende com o outro. Quando um pai vê outro pai ou uma mãe vê outra mãe brincando, ele se sente encorajado a brincar também. E isso é muito importante, porque depois ele vai levar essa experiência para as casas e para os outros espaços onde a criança está. Quero abrir agora para quem quiser falar, puxar outro tema, fazer alguma pergunta. Microfone aberto para quem quiser. Gui, vou fazer uma pergunta, então. Nossa, muito bom te ouvir, porque às vezes o jardim você vinha aqui nos quintais dos quintais aqui, e era sempre, não, é assim, mas é diferente. Não, é tipo isso, mas é aquilo. E aí sempre ficava aquilo, mas o que que é, Gui? Não, e é, né? E acho que é bom ir te ouvindo, porque você vai construindo, assim, vai dando estrutura para o que é, assim. E aí eu fiquei com vontade de perguntar quais são as inspirações para o Jardim das Brincadeiras nascer, assim, aonde você viveu a sua experiência, porque você também é rodado, né, Gui? Você já rodou muito lugar aí se inspirando e conhecendo pessoas, acho que devem ter muitas pessoas, mas eu fiquei curiosa de te ouvir falar, isso marcou, esse caminho me levou, e aí não teve outro jeito, eu tive que abrir um quintal, um jardim. Então, foram muitas. Eu acho que isso é minha vida inteira, né? Acho que eu, de certa maneira, eu sou uma pessoa que vai acumulando, né? Eu vou mudando de vida profissional e eu vou trazendo a minha vida junto, né? Então, tudo que eu vou vivendo, de certa maneira, vai fazendo sentido na minha fase seguinte. Então, desde as minhas experiências de infância que eu pude ter com natureza, até as minhas experiências mais recentes, né, de trabalhar, por exemplo, em parques com crianças, né? Então tinha um programa na ONG que eu fundei que eu trabalhava em parques com crianças de ONGs, né, que fazem contraturno de comunidades mais pobres. Nesse processo eu fui desenvolvendo uma série de brinquedos, atividades, possibilidades, fui aprendendo e fui olhando, acho que sobretudo observando a criança na natureza. Eu acho que a minha grande inspiração foi a observação do que a criança faz, do que ela pega, né? A Ana Carol estava agora na fase dos gravetos, dos bonecos de graveto, né? Como é que ela se relaciona com os gravetos, como ela se relaciona com a água, como ela sobe em árvore, como ela junta tocos, como ela coleciona a conchinha. Todas essas experiências foram se acumulando.
Eu tive uma possibilidade que foi muito importante, que foi logo depois da inauguração do Jardim uma delegação de políticas públicas de Freiburg, que é uma cidade amiga de criança, em que as crianças de 6 anos pegam sua bicicleta e vão sozinhas para a escola. E tem ruas preparadas, sinais preparados. Então, muitas coisas com 95 centímetros, né, que é o tamanho de uma criança de... A cidade pensa em 95 centímetros, que é a altura de uma criança de 5 anos, 6 anos, né? Em Freiburg, eu pude encontrar vários parquinhos, e cada parquinho em Freiburg era diferente do outro, um diferente do outro. E todos orgânicos, maravilhosos. Então, isso me inspirou muito. Depois de Freiburg, eu saí dessa delegação e fui passar umas 2 semanas na casa de uma amiga minha em Amsterdã, só visitando esses parques em Amsterdã. E são maravilhosos os parques também, são altamente inspiradores. Tem alguns com água, com canais, as crianças estão sozinhas, crianças de 10 anos, em cima de jangadas, por exemplo, sozinhas, sem pais, e livres, né? Outros são feitos só com pallets, com restos de materiais. São parques feitos onde as crianças têm acesso a martelo, prego. Então, acho que é o resultado de uma pesquisa. E uma pesquisa em si também, de encontrar brinquedos na própria internet. Às vezes que você vê... A gente viu uma vez uma gangorra giratória, que é uma gangorra que ela não vai só assim, mas ela gira também. E aí o Igor, que é o nosso inventor, o escalador, ele falou, não, eu vou fazer, eu tenho uma ideia de como fazer isso. E ele fez uma gangorra giratória, que a gente colocava uma criança numa ponta e uma caixa com pedra com o peso da criança na outra. E aí você girava e a criança, conforme ela se inclinava para frente, ela descia, e se ela fosse para trás, ela subia e ela ia girando. Então, essas coisas aparecem. Às vezes a gente fala, vamos fazer um desses? A gente vê um vídeo da Índia, daqueles brinquedos chineses ou hindus, e a gente fala, não, esse a gente vai fazer. Então, a gente vai pescando essas ideias e vai interagindo com o ambiente que a gente tem também. O que a gente tem no ambiente? Que árvore que a gente pode botar um balanço? Onde a gente pode colocar uma tirolesa? Às vezes não dá certo. A gente vai testando, errando muito. Eu acredito muito no erro como forma de aprendizagem. A gente errou muito também e foi aprendendo e foi experimentando. A gente não tem nem medo de errar, a gente tem prazer em errar até dar certo. A hora que dá certo, a gente abre também para as pessoas e cria o brinquedo. Mas, como eu disse, para mim o maior brinquedo é quando acabam os brinquedos, né? Quando o brinquedo parece que é só um preâmbulo, uma sala de espera para você realmente ir para o verdadeiro Jardim das Brincadeiras. Quase como uma armadilha. Vem aqui brincar aqui, legal, mas de repente você vai ver o melhor tá ali atrás ainda. Meio por aí, Ju. Gente, eu queria perguntar para vocês, então, já que hoje eu estou anfitrionando, eu queria perguntar que momentos da experiência de vocês com as crianças vocês aprenderam com crianças? Em que contextos? Que momentos que vocês tiveram insights incríveis na relação com a criança e a natureza? Alguém gostaria de contar alguma experiência breve, assim, sem ser uma história muito longa, uma experiência breve de algo que deu um clique e você aprendeu alguma coisa muito importante? Quem pode contar para a gente uma história dessas? Ó. Não? Aposto que vocês são cheias de histórias. Oh, o Roquinho tá aqui, hein? Cadê o Roquinho? O Roquinho tá aqui, eu tô... Roquinho tá aqui. Roquinho, essa pergunta é muito inspirada na... Cadê o Roquinho? Essa pergunta é muito inspirada na sua pergunta também, né? Do que a gente aprende com as crianças? E aí, seu Guilherme, estou numa alegria danada aqui ouvindo vocês. Maravilha, Roquinho. Ô, Roquinho, conte pra gente aí uma experiência que você aprendeu com as crianças. Quem que te ensinou? Que menina que te ensinou alguma coisa?
Ah, todo dia, né? Eu tava selecionando umas fotos de barquinho agora e selecionei uma que é uma flor amarela gigante em cima de uma estrutura bem pequena e o menino ia colocar fazendo o barquinho, eu tô olhando, aí é quase um girassol assim que é a vela do barco. E eu falei para ele, isso não vai flutuar. O que eu tenho com isso? Mas fui lá falar. Aí ele me desconsiderou e fez o barquinho. E aí no final eu faço a foto. Todos os barquinhos flutuaram, afundaram e o dele continuou lá flutuando. E eu, com a minha, né, história de construtor de barquinho, fui lá dizer que não ia flutuar. Então, às vezes, é preciso deixar as coisas acontecerem para a gente ver que o improvável é maravilhoso, né? E surpresa. O novo vem disso mesmo. Muito bom, Roquinho. Menino te ensinando. Ana Carol, tem alguma história para contar pra gente? Alguma que você lembra da tua coleção? Eu tenho um monte de coisa assim que eu já aprendi com as crianças, mas eu lembro de uma que foi muito nos primeiros encontros assim de criança natural, foi no segundo ano, em um dos encontros que a gente fez de passeios por parques públicos, um menino, ele já tinha ido várias vezes em atividade nossa. E aí, naquele dia, nos encontros anteriores, ele sempre tinha ido só com a mãe, e naquele dia ele estava com a mãe e com o pai. E aí, naquele dia, ele estava coletando folhas. E o pai começou a ficar super incomodado com aquilo, porque todas as outras crianças coletavam muitas variedades, né? Muita coisa, e aquele menino só nas folhas, né? E aí, o pai pegava um graveto do chão e falava: filho, olha esse graveto, que maravilhoso, que incrível, põe na sua coleção. E aí o filho falava: não, eu quero coletar folhas. E aí ele vinha e pegava uma semente, né? E, filho, olha essa semente, que incrível. Aí o menino só virou para ele e falou assim: pai, você ainda não entendeu que hoje eu sou especialista em folhas? Ponto. Muito bom. E teve aquela da Soleil com as sementes também, né, Ana? Que é incrível, não é? A da Soleil com as sementes, muito maravilhosa, né? Que a gente foi no Parque das Neblinas, que é um lugar incrível que tem aqui em São Paulo. E ela, do começo até o fim, assim, do percurso, ela foi colocando as sementes no bolso dela, todas as sementes que ela foi encontrando. E aí a gente ia pegando, ela ia pegando, aí às vezes a gente pegava e ela, essa eu ainda não tenho. Aí ela ia colocando, e aí no final ela montou uma exposição, assim, com todas as sementes que ela coletou. E escrevi até um texto sobre essa coleta lá no blog, porque foi muito especial mesmo. Quem mais tem histórias? A Mari da Casa Aberta está perguntando qual a pergunta. A gente está coletando histórias em que as crianças nos ensinam coisas importantes para os adultos, em que elas nos revelam algo de nós mesmos, ou que elas nos mostram coisas que nós não tínhamos percebido. Eu percebo muito que as crianças têm essa capacidade de olhar para o micro também, que é muito grande, que elas veem detalhes que a gente não vê. Realmente, elas atentam e falam: olha isso aqui, você não viu. E elas têm essa capacidade de ver esse mundo miniatura. Bom, no meu caso, eu não vejo mesmo, porque só com óculos, já não consigo ver mais nada. Leslie, tem alguma história? Francisco, alguma história você tem? Estou provocando vocês hoje, hein? Ju, alguma história? Mariana Benchimol. Sabe que eu estou lembrando? Quando eu trabalhava nas Cirandas, né, numa escola aqui de Paraty, a gente abriu a escola e não tinha brinquedo. Não tinha brinquedo. E aí a gente com tudo por vir, né? Abrir escola é isso, é tudo por vir. Então, a pilha vai aumentando, o tempo vai passando e a pilha vai aumentando.
E aí eu vi uma entrevista com o Tião, e aí ele falava isso, né? Na hora que as crianças sentirem falta de brinquedo, tal, eu paro de brincar. Alguma coisa assim, uma coisa bem clássica que ele sempre fala, né? E eu falei, ótimo, é isso que eu tô precisando. E aí a gente começou a usar isso na escola e realmente a gente foi ver que bicho que isso dava, né? E deu que os anos foram se passando e as crianças não paravam de brincar, né? E elas tinham muito tempo de brincar. Elas tinham várias horas por dia de brincadeira, enfim, livre, né? Então, eles usavam o mobiliário inteiro da escola e às vezes eles pediam para deixar de um dia para o outro, né, as mesas, as cadeiras, e a gente, beleza, pode ficar tudo no pátio, voltava para a sala quando precisava, sentava no chão do jeito que estava, porque os móveis já tinham virado 1000 cabanas e espaços e tudo. Então, isso me ensinou muito, assim, sobre simplicidade, eu acho, né? É isso. Sobre o não brinquedo, né, Mariana? Como é importante esses materiais livres, né? Como quando o brinquedo entra, causa impacto no imaginário da criança, né? Muitas vezes. Eu lembro uma frase que me marcou da Renata Meirelles, que ela contava, todo mundo deve ter visto aqui, O Território do Brincar. A Renata contava que os protagonistas do filme dela, ou seja, as crianças mais geniais, aquelas mais criativas, que têm as mãos maravilhosas de deuses, né? As mãos que criam mundos mágicos, que essas crianças elas eram as piores alunas da escola. Invariavelmente, essas crianças eram as piores alunas das escolas. E eram, assim, as crianças mais geniais, mais imaginativas, mais voadoras, mais maravilhosas. Isso me marcou muito também, falando, cara, essas crianças que eu quero. E são essas crianças que o Roquinho frequenta no interior de Minas, né, Roquinho? Que a gente vai ter que dar uma volta lá algum dia. Logo, né? Já fiz isso algumas vezes, mas quero fazer uma vez isso contigo, a gente olhar para essas crianças do interior de Minas, do Vale de Jequitinhonha, que exatamente, muitas vezes a falta do brinquedo é que faz aquela criança, que faz a genialidade daquela criança brotar, né? Quer contar um pouco para nós, Roquinho, como você vê isso? Isso que você disse da Renata é maravilhoso. Acho que é isso que a Mariana fala lá antes, que o Tião aponta. Muitas vezes brincar, eu gosto de pensar isso, que brincar é um estado de espírito que você empresta às coisas. Então, todas as coisas podem ser brinquedos se você tem liberdade para acessá-las e para brincar com elas. Né? Então, já vi histórias assim, de gente que fala, nunca brinquei, mas aí, em algum momento, na dureza da trajetória da infância, descobre que brincar para ela era algo que não está no rol dos brinquedos comuns, assim, né? É uma experiência e tal. Então é isso, mas eu me lembrei de uma história aqui de um menino que me ensinou algo também, chamava Elvis. E-U-V-E-S, Elvis, lá de Pato Paraíso. E aí eu fui com ele num lugar lá na roça, assim, com um povo caminhando, e ele vai, velho, e pega uma florzinha, e a flor é uma flor linda, parece uma flor de café, mas não é. Parece muito a flor do café. E ela tem um formato de catavento. É uma flor branca pequena. E ele tira a flor e encaixa num caulezinho de um capinzinho lá vazado. E aí, quando o vento bate, a flor gira. Então, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, essa capacidade que eu acho que é a maravilhosa, assim, de fazer um negócio bonito, ficar lindo, de um negócio que parece que é perfeito, ganhar ainda um estágio mais incrível, né? E as crianças conseguem fazer isso, que é extrair a beleza do que já é lindo. Eu chamo de mais bonito que o lindo. Foi isso que eu já era lindo, e aí você não tem termo mais para definir aquilo, né? Uma flor que vira um catavento. Tá? Aí danou-se, né? Como é que vai definir isso, né? Mas eu quero muito caminhar com vocês. Assim, a
A Mariana, a gente já falou disso, assim, de visitar, já quase rolou, assim, de passear por Maquiné, seguir até São Julião e descer para o Jequitinhonha, vendo essas crianças nesse exercício, assim, de entender o mundo como um grande brinquedo, o planeta como um território, né, de brincar, e o próprio planeta como um organismo com o qual se brinca e se intera e se forma a partir desse... Né, você se forma na interação com a natureza. Imagina, a sua criatividade se elabora da sua necessidade de brincar e a natureza te serve. E aí, nesse diálogo, você com o outro e a natureza, você se forma, você está estabelecendo, né, os alicerces da sua formação e tal, de compreensão das coisas. Não sei, eu acho que essa é a grande pedagogia da vida mesmo. Delícia. Fala, Ju, você abriu o microfone? Abri. Tô aqui sonhando da gente viajando com os instrumentos, os instrumentos cheios de carro, ao contrário, né? Os carros cheios de instrumento, a gente indo para todos esses lugares aí brincar. Porque tô ouvindo o Roquinho falar, ouvindo vocês falarem dessa questão do brinquedo, e eu fico pensando que os lugares que eu mais me encontrei com as crianças foram pela música, então pelas rodas, o estar em roda, as histórias e o trabalho com o corpo de toque sutil, né? E aí eu lembrei de dois relatos para contar, que um foi eu estava na Casa Redonda, e aí lá eu tenho um trabalho de ouvir as histórias um trabalho não, né? Uma troca de ouvir as histórias inventadas pelas crianças e registrar isso, né? Então eu tenho mais de 60 histórias que em manhãs eu ficava ouvindo essas crianças compartilharem comigo, né? E aí tem de tudo, enfim, na verdade são elas contando as próprias experiências, né? E aí teve um dia que eu cheguei na Casa Redonda de manhã, 8h20 da manhã, assim, uma criança veio no meu pé, ela contava história toda semana, chegou para mim e falou assim: Júlia, vem aqui me ouvir, eu quero contar uma história de mim. Aí quando eu fui sentar para ouvir ele, pum, saiu correndo. Ponto. Acabou a história de mim. A história de mim foi acontecer, né? E aí, muito, muito isso, né? Porque as histórias vêm de todos os jeitos possíveis, o jeito de comunicar, assim. E aí a outra história que eu lembrei foi na Aldeia das Crianças. E aí com trabalho corporal de toque sutil, então usando flores, folhas, gravetos, areia, terra, tudo que dê pra gente se encontrar com os contornos do corpo, né? E essa era uma criança que ela usava o giz para riscar o chão e ia até arrancar a pele do dedo, sabe? Não tinha um limite, assim, do próprio corpo. Ou estava engatinhando, o joelho já todo esfolado. Eu continuava andando com o joelho todo esfolado ali, seguia ainda, né? E não ia para o toque sutil, assim. O toque sutil é assim, eu boto uma esteira, deixo a cestinha ali do lado, a criança quer, ela deita, ela pede, ou ela pega as coisas que ela precisa e faz o que precisa fazer. Não é vem agora, não é a hora da massagem, né? E aí um dia eu tava ali, acho que eu tava até fazendo em mim, assim, a automassagem, né? Ela chegou e deitou do meu lado e falou, eu quero gotinha. Gotinhas são conta-gotas que a gente vai pingando as gotinhas pela pele e vai ficando a gotinha perfeitinha, né? Pelo corpo, assim. Aí tem técnicas intuitivas também, mas não só de formas de aplicar, como aplicar, o ritmo, enfim. E essa criança deitou e eu comecei a fazer. Só sei que é isso, né? Ela começou com os braços cruzados, aí ela foi abrindo um braço, aí ela foi abrindo o outro, aí quando eu terminei de fazer nos braços inteiros, ela esticou a perna, aí terminei uma perna, ela esticou a outra, ela ficou ali parada, assim, não se mexia com o olhar, aquele olhar que tá aqui, não tá aqui, tá lá, né? E aí, depois que ela terminou assim, ela não sabia muito bem o que fazer, tava ali em outro estado. Aí eu peguei o pincel, falei, você quer passar o pincel em você? Ela, quero. Assim, se tiver... Tinha uma música de fundo que não tava ali, sabe? Porque ela pegava o pincel e ela ia passando. Só que aí chegava numas horas... E o trabalho corporal foi me ensinando muitas coisas, assim, sobre o trabalho com a criança. E ela passava, quando eu terminava, ela fazia assim. E ela esticava, e ela comprimia, e ela esticava. E os braços parados com as outras gotinhas. Aí ela terminou essa, ela pegava outra, ela ia para outro braço. E começou numa relação, uma exploração com o corpo, que até então era o lugar de devorar o próprio corpo, e num lugar da apreciação, assim, e foi indo.
Gente, não deu outra, era todo dia. Depois desse dia, todo dia era eu quero massagem, eu quero massagem, eu quero massagem, eu quero massagem. Até que eu comecei a eu pedir massagem para ela, porque eu acho que ela já estava num outro nível de compreensão maior do que o meu, assim, que eu falei, agora eu quero receber e aprender com você, sabe? Essa entrega. É isso. Eu tenho uma bonita também que eu lembrei, que eu estava lá no Vale do Jequitinhonha, em Itinga, com os meninos. Aí juntaram. Isso que é maravilhoso de Minas, né? Você tá ali fazendo nada, de repente aparecem 10 meninos na tua frente, começam a brincar, você tá vendo, eles começam a brincar com você, a gente começou a interagir. E eu comecei a fazer malabares. E eles quiseram aprender. Eu falei, quem quiser aprender, eu ensino a fazer malabares. E vieram os meninos aprender a fazer malabares, a gente foi fazendo, foram fazendo. Não é fácil aprender a fazer malabares, né? Não é difícil, mas não é fácil. Você não aprende em 10 minutos, você precisa de um tempo. E eles foram desistindo, foram indo embora um pouco frustrados, porque não tinham conseguido fazer com 3, né? Até que sobrou o menorzinho, só sobrou o menorzinho. E o menorzinho foi e fez. E o menorzinho, na hora que ele acabou, assim, ele pegou aquelas bolinhas, acho que era limão, e saiu correndo para ensinar os outros. Assim, na hora, ele falou, agora eu sei, né? Esse cara vai embora, mas agora eu já sei, então eu posso ensinar vocês. Eu sou agora, daqui em diante, eu sou professor. Boa, Gui. Yeah. Lembrei de mais uma. Tava lá no encontro multiétnico, lá na Chapada dos Veadeiros, e aí tinha 80 etnias, né, indígenas, assim, de várias regiões do Brasil, e era dia de fazer pipa. A Lucilene estava lá, Lucilene Silva, inclusive, é uma grande pesquisadora do Vale do Jequitinhonha, ela tem muitas coletas de gravações de avós, bisas, que contam e cantam suas histórias, as crianças, ela fica lá brincando com as crianças, então a Lucilene, a Lídia, né, são grandes inspirações aí também dessas pesquisas. E aí as crianças estavam lá, e os guaranis, os funiôs, tudo ali pegando os gravetos com a faca, e tirando, e deixando do tamanho, e misturando a cola, e passando a cola, e fazendo o que tinha que fazer. E aí chegavam os visitantes de fora, né? Os visitantes são as pessoas que pagam para entrar e ver as danças, e sei lá, né? E aí as famílias, não, filho, peraí que eu vou cortar pra você aqui. Peraí, não, filha, peraí, não encosta não. Deixa que papai e mamãe faz aqui pra você. deixa que eu deixo, né? E aí, as crianças do lado ali fazendo, já tinham terminado a pipa, os bichinhos ainda estavam misturando a cola, assim, pra misturar a maisena ali, né? E aí, até que uma hora a própria Lu virou e falou assim, todas as famílias que estiverem aqui, para um pouquinho, para tudo que vocês estão fazendo, só para. Aprende com essas crianças que estão fazendo. Só para e observa o que eles estão fazendo. Eu não vou pedir mais nada para vocês, mas agora vocês precisam parar. E eles pararam, assim, e assim, sabe aquela cara de vergonha um pouco das famílias de atropelei totalmente, assim, né? E depois de um tempo foram, criança com criança, aprendendo com criança, assim, né? Que tem esse lugar também, qual é a hora que eu saio, né? Aí os adultos saíram um pouco e as crianças que estavam com maior habilidade foram ensinar as que estavam com menos habilidade, que nem sempre são as mais velhas ensinando as mais novas. Tem vezes que são os mais novos ensinando os mais velhos, né? O corpo é outro. E aí as pipas voando. Teve pipa que não voou também, né, Gui? Você falou do malabares, eu falei aqui o malabares você aprende errando, pipa também, né? Aprende botando para voar e ela não voa. Você só sai correndo e não acontece nada, né? E aí foi esse... É isso. Boa, Ju. Deixa eu falar uma coisa. Não vou lembrar de histórias porque eu nunca lembro, não adianta. Minha memória é um caos, assim. Mas é interessante são jardins aqui, né? Vários jardins. E eu não sei como é que é a dinâmica de vocês com as famílias. E isso é um ponto importante, sim, né? Eu acho um saco ter que ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, seja ela uma pessoa pequena ou uma pessoa grande. Mas se tiver que ensinar alguém, eu acho que a gente tem que ensinar os pais mesmo, sabe? A dar espaço para as crianças. Permitir, né, que o adulto aprenda que é um saco isso, tá? Só para deixar bem claro, eu acho um saco ter que ensinar algo para alguém.
mas trazer pelo menos de forma inspiradora para que os pais não atrapalhem, cara, porque eu acho que as crianças perdem muito quando a gente está junto deles, sabe? Pai e mãe, ao mesmo tempo que é tudo para uma criança, é muita poluição também, né? É o antinatural. Os pais são, ao mesmo tempo que aquele afeto, aquela nutrição, aquele cuidado, ao mesmo tempo a gente intoxica demais os nossos filhos, né? E não, volto a dizer, não sei como é que é a dinâmica aí nos quintais, mas se existem momentos de conversa só entre os adultos, para justamente poder equalizar um pouco aí esse jogo de poder, né? Porque adulto já tem tanto poder em cima da criança, que na hora da brincadeira ao ar livre, na hora da brincadeira com o elemento natural, cara, é uma hora que eles têm que estar longe, entendeu? Tem que estar distante mesmo. No grupo Trilhas que eu tenho, não sei se alguém aqui sabe, eu tenho um grupo de trilhas para criança, que a gente já fez muita coisa. O grupo existe há 6 anos ou 7, não sei bem, 7 anos eu acho. E eu vi muita violência, cara. Eu vi muita violência dos adultos, dos pais, mães, né, cuidadores, junto das crianças. E aquilo que a Carol estava falando lá de, porra, a criança queria pegar a folha e o pai interferindo e querendo que ele fosse também criativo. Tem uma coisa que eu percebo muito, que normalmente famílias que estão ali em meios naturais e que levam seus filhos para jardins, para quintais, eles têm uma exigência muito grande, velada, para que a criança seja assim criativa, para que a criança seja assim genial, né? Para que ela tenha dentro dela ali uma potência gigantesca que até, de certa forma, anule as outras potências que estão do lado, né? E isso é muito complicado para a criança. Ela é a que sofre mais com tudo isso, né? Então, em várias trilhas eu já vi pais exigindo, de certa forma, que seus filhos peguem tesouros no meio do caminho, que seus filhos subam nas árvores, sejam as mais altas ou não, que seus filhos guiem, vá na frente, né? Várias assim, que de certa forma pode às vezes até confundir com um incentivo, mas que na verdade não é, sabe? Você vê ali as carências do adulto, né? As carências daquele pai e daquela mãe, jogando ali a necessidade de que seu filho realmente seja um alternativo, né? Se destaque ali no meio da multidão e tudo mais. E, cara, eu acho que o trabalho tem que ser muito com o adulto, sabe? Tem que ser sempre ali com o pai, sempre ali com a mãe, falando, olha, tá tudo bem, a simplicidade, ela é rica por si só, entendeu? Tá tudo bem, não precisa ser mirabolante, não precisa ser fabuloso, não precisa ser... Só escuta, só observa. Cara, isso já é o maior presente que você pode dar ali para a criança, né? E não só... É claro, eu falo do meu lugar de mãe, mas, de certa forma, também aquela que leva para a trilha outras famílias, sem interferência, sem direcionamento, mas que é muito interessante em momentos pedagógicos, né, já que são muitos quintais, ter esse espaço, né, de conversar com o adulto de forma sutil, para que, cara, abaixa aí na tua expectativa, adulto. Cara, se ele não sabe fazer pipa, tá tudo bem, tá ligado? Se ele não quiser aprender, também tá tudo bem. Se ele quiser fazer uma coisa completamente diferente, também tá tudo bem. A gente atrapalha muito as crianças, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter mais humildade mesmo, né? Enquanto adulto, de dar esse espaço para eles, né? E é engraçado, e tudo isso só porque eu lembrei de uma frase. Quando eu vou fazer propaganda do Jardim das Brincadeiras para as amigas, para as outras mães, né, e tudo mais, eu falo, olha, cara, lá é no meio da natureza, lá em Paulo Lopes, você vai levar 1 hora para ir, 2 horas para voltar, porque sempre tem trânsito, é um saco. Já coloco as partes negativas primeiro, para a pessoa já ir quebrando, sabe, as expectativas dela.
Aí eu falo assim, olha, você não vai encontrar nada lá não tem nada, tá? É um pedaço de mato, é um espaço assim que você não vai achar nada, cara. Mas depois a gente conversa, né? E é batata, bicho. A pessoa chega lá, ela sempre fala, porra, é só isso? É só isso. Aí lá no final, depois num outro dia, numa outra conversa, né, cavocando ali também, porque daí eu também quero saber como é que a pessoa sentiu tudo aquilo. Aí a pessoa sai do é só isso pro caralho, meu, é tudo isso, né? É muito grande o negócio. No simples. Eu acho que é isso que, se é para pontuar alguma coisa, eu acho que é o simples que tem que pontuar, né? Sem expectativa, sem querer resolver problemas, sem querer achar soluções, sem querer criar, né? Porque a nossa necessidade aqui de adultos que tem projetos e tudo mais é querer criar o tempo todo, né? Que é natural e que é super válido, é super genuíno e tudo mais. Mas uma coisa é a gente estar no nosso campo de criação e a outra coisa é permitir com que se crie ou não algo espontâneo ali nas crianças, né? Então, enfim, era isso que eu queria dizer. Agradeço, Leslie. Bom, pessoal, alguém ainda tem... A gente vai até... Tem mais 5 minutos, acho que a gente vai até 4h30. Alguém ainda tem algo para falar que apareceu agora? Algum outro insight? Senão a gente vai se encaminhando para o final. Na semana que vem está previsto a Mariana do CRIA. É isso, Ju? Mariana do CRIA do Rio apresentar. E é isso. Se alguém mais quiser apresentar, que não foi ainda, quiser apresentar seu quintal nas nossas terças-feiras, entre em contato com a gente, comigo, com a Ju, com a Carol. E a gente coloca na pauta. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje, apresentar o Jardim das Brincadeiras. Todos convidados agora, quando a coisa... se é que vai normalizar algum dia ou como vai normalizar, mas de qualquer maneira todas convidadas a conhecer e visitar, quando quiserem, só falar. Ele está meio desmontado, mas ele é sempre divertido. Esse fim de semana a gente esteve lá, montou algumas coisas. Como ele já é meio desmontado, como a Leslie falou, né, já é um lugar que não tem nada, então mesmo que não tenha nada, a gente se diverte bastante. Está todo mundo convidado para conhecer. A Ana Carol está me devendo uma visita ainda até hoje, né? Esse ano a gente ia fazer, mas acabou... Eu estava na minha agenda essa semana, acho que era para eu sair. Né? Era. A Carol está devendo, o Roquinho já está devendo também uma visita, né, Roquinho? Então está todo mundo convidado para vir para cá para o Sul, para a gente ter uma experiência. Gostaria até que a gente pudesse ter um encontro aqui, quem sabe, um dia todo mundo brincando junto, hein? Vamos visionar isso, todo mundo brincando junto, todos os quintais brincando no Jardim das Brincadeiras, para mim ia ser inesquecível. Adoraria ter todas vocês junto no Jardim das Brincadeiras. Isso é um grande prazer, a gente faz um grande piquenique. Acampa todo mundo lá, passa 2 dias. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Então vamos embora. Um beijo grande. A gente vai fazer a reunião do Instagram agora, que era às 2h. Então quem tá aí quiser entrar, fique antes. Vai colocar... Vai abrir outra sala, meninas. Ju? Eu acho que sim, Ana Carol, você precisa fechar essa. Beijo, você Roquinho. Vai ficar, posso ficar nessa? Foi um prazer ter você, Roquinho. Tá. Beijo, pessoal. Tchau, beijo, gente. Tchau, Roquinho. Beijo, Mariana. Beijo, tudo. Tchau. Pode